Um feliz sábado, igreja querida. Estamos aqui iniciando um novo ano e nós somos muito gratos a Deus. E é uma alegria, é um prazer nós estarmos novamente reunidos nesse ano de 2026. E o texto que eu trouxe para vocês nesta manhã é um texto muito conhecido. Salmo 122, verso 1. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Está diante de nós um novo ano, desafios, mas nós podemos estar felizes, alegres, porque Deus vai estar conosco. Se Ele nos conduziu no ano que findou, vai estar conosco também no próximo ano que já está se iniciando. E eu gostaria de convidar você para que a gente pudesse fazer uma oração e rogar a Deus para que Ele possa estar abençoando a cada um de vocês, a cada família, nos seus planos, nos seus projetos, naquilo que vocês imaginaram de fazerem com vocês, com as famílias de vocês nesse novo ano. Então, gostaria que vocês inclinassem suas frontes e nós vamos elevar uma oração ao nosso Deus. Ó Deus bendito, grato te somos, Senhor, porque Tu tens sido maravilhoso com cada um de nós. Obrigado, Senhor, que estamos iniciando mais um ano. Estamos aqui na Tua casa para nos entregar, para nos colocar diante do Teu altar e dedicar a nossa vida, as nossas famílias a Ti, Senhor. Que possamos trilhar os caminhos que são os Teus caminhos e levar, Senhor, as nossas famílias para terem um encontro contigo que nos leva até os céus. Oramos, Senhor, porque confiamos em Ti e confiamos também nas Tuas promessas, em nome de Jesus. Amém. Olá, bom dia, feliz sábado para você que nesse momento nos acompanha através dessa transmissão, diretamente aqui da Igreja do CAB. E eu queria desejar para você de antemão, feliz ano novo, muito abençoado, que Deus possa abençoar você, sua família, e não teria um lugar melhor do que esse instante a gente se encontrar juntos para refletirmos na palavra do nosso Deus, essa palavra que nos alimenta e que nos preenche. Eu acredito que nesse momento eu esteja falando para 3 grupos de pessoas. O primeiro, aqueles que ainda estão desfrutando das suas férias. O segundo grupo, aquele que já está no finalzinho das férias. E quem sabe o terceiro, aqueles que ainda vão começar. Mas de qualquer forma, espero que você aproveite muito bem esses momentos, possa então restaurar as energias para começar esse novo ano de 2026 com toda energia e disposição. E nós vamos juntos, essa manhã, refletir na palavra de Deus sobre esse tema, o ano novo, sobre escolhas, decisões, expectativas, que são muitas. E algo que eu gostaria de dizer a você, que antes da gente se aprofundar nesse tema, vamos juntos buscar a presença de Deus através da oração. Assim como você se encontra, te convido a juntos orarmos nesse momento. Grandioso Pai, nós queremos nesse momento agradecer ao Senhor por esse novo ano que se inicia. Louvamos o Teu nome pelo Teu grande amor e cuidado. Pedimos que o Senhor conduza os nossos passos, as nossas decisões, as escolhas que tomaremos nesse novo ano. Que o Senhor faça parte da nossa família, que as Tuas bênçãos estejam sobre nós. Que nesse instante, com a Tua palavra aberta, possamos ouvir a Tua voz falando diretamente ao nosso coração. É o que nós clamamos a Ti e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos irmãos, todas as vezes que o calendário muda, algo diferente acontece dentro de nós. Toda vez que chegamos no dia 1º de janeiro, é um marco simbólico de um ano que termina e um ano que tem um início, novas experiências, novos sonhos, planos que a gente estabelece. E a vida é dessa forma, ano após ano, acontece essa transformação e essa mudança. E um detalhe interessante, quantas memórias foram colecionadas no ano de 2025. Espero que você tenha aproveitado cada momento, vivido com intensidade, mas acima de tudo, que as suas experiências tenham sido ao lado de Jesus. E que esse novo ano que começa também seja assim, que possamos já desde agora estabelecer um compromisso
de estar na presença de Jesus a cada manhã, buscando comunhão e um relacionamento mais profundo com o Senhor. Muitas experiências vividas e o tempo passou. Nós não podemos voltar no passado, podemos apenas relembrar tudo aquilo que nós vivemos. Mas diante disso, uma grande pergunta fica no nosso coração: o que realmente muda? Quais são as novidades para o ano de 2026? Talvez para alguns seja um ano de mudança, para outros talvez a chegada de um filho, a chegada de um netinho, quem sabe um novo emprego, uma formatura, enfim, são muitas coisas novas que podemos experimentar para esse novo ano. Eu só sei que cada pessoa tem experiências diferentes. E poderíamos também, nesse instante aqui, dividir as pessoas em outros dois grupos. Um grupo seria o grupo das pessoas que iniciam um ano cheio de altas expectativas. O segundo grupo é aquele que começa um ano já cansado, um ano, quem sabe, cheio ainda de feridas ou decepções vividas do ano anterior. Para você que se encontra no primeiro grupo, que possa aproveitar bem esses momentos. Aqueles que, quem sabe, estão no segundo, que o Senhor possa fortalecê-lo nessa hora e transformar a sua realidade para viver uma vida plena ao lado de Cristo. Alguns celebram e outros apenas sobrevivem à virada do ano. E no fundo todos nós carregamos o mesmo sentimento, o mesmo desejo, o desejo de que algo possa ser diferente nesse novo ano. No entanto, quando nós olhamos o nosso mundo, percebemos alguns desafios. O mundo, mesmo que vire o ano, ainda permanece o mesmo, no sentido de desafios, de dificuldades, problemas. Esse mundo ele tem caminhado em direção ao abismo, ele tem se degradado cada vez mais. A terra está cansada, marcada pela violência, crises, doenças, instabilidade emocional, espiritual, crises de identidade, enfim, são muitos desafios. Mesmo que o calendário mude, essa realidade ainda permanece a mesma, desde que lá no princípio, Adão e Eva cometeram o pecado, comeram do fruto proibido e o pecado contaminou este mundo. É por essa razão que o nosso coração ele anseia por algo muito mais profundo. Não apenas um novo ano, mas uma nova vida, uma vida plena, uma vida cheia de alegria, uma vida com esperança, um novo começo verdadeiro. E eu acredito que esse também é o seu desejo. Nós estamos nessa grande expectativa de viver uma vida que de fato faça sentido ser vivida. Uma vida que seja completa, uma vida que preencha todo o vazio que existe no coração de muitos. E esse novo que nós almejamos, esse novo que nós sonhamos ano após ano, ele não pode ser encontrado aqui. Esse novo só pode ser oferecido pelo nosso Deus. É Ele que pode proporcionar a cada um de nós uma novidade de vida. E eu quero, a partir desse momento, ler junto com você. Se você está com a sua Bíblia aí, pegue ela, abra lá no livro de Eclesiastes, capítulo 1, verso 9. Aqui, Salomão, o homem mais sábio que existiu na face da terra, depois de Jesus, obviamente, ele apresenta uma declaração impressionante. Acompanhe comigo ali o finalzinho do verso 9. Ele diz assim, nada há, pois, novo debaixo do sol. Impressionante essa declaração, parece até ser um pouco desconcertante essa afirmativa de Salomão, mas ele chegou a essas conclusões ao observar o mundo, ao acompanhar a história, e ele percebeu que um mundo ou uma vida sem Deus, ela permanece na mesmice, ela começa a se repetir. Um mundo cheio de ambição, um mundo que ainda permanece com injustiça, um mundo onde ainda existe sofrimento, um mundo onde ainda há frustrações. Ainda que mude o tempo, os anos, os séculos, essas mesmas problemáticas permanecem à nossa volta. E como isso pode mudar? Vivemos em um mundo ferido pelo pecado. A criação, ela sofre as consequências das escolhas humanas. Catástrofes naturais, crises globais, pandemias, doenças, depressão, ansiedade, um vazio espiritual. Eu acho muito interessante a descrição que o profeta Isaías faz, lá em Isaías capítulo 24, verso 5, onde ele declara
na seguinte maneira: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. A partir do momento em que o pecado contaminou esse mundo, ele passou a sofrer também de uma maldição. Esse mundo está amaldiçoado pelo problema do pecado. E o pecado ele não afeta apenas uma pessoa, ela afeta todos que estão à sua volta. É algo contagioso. Adão, no entanto, após pecar, ele percebeu uma promessa maravilhosa de Deus. Deus não deixou Adão e Eva desamparados. Mesmo depois, quando houve uma ruptura, quando houve uma separação entre Deus e o homem, quando Adão e Eva perdem a sua paz com Deus, Deus ali apresenta a ele uma promessa maravilhosa, a promessa de que o descendente da mulher venceria o mal. Lá em Gênesis 3,15, esse texto que é conhecido como proto-evangelho, ali acende a esperança sobre esse mundo, onde algo novo poderia ser de fato experimentado. Naquele momento, quando Adão se separa de Deus por conta do pecado, onde existia apenas segurança, passa a existir o medo, onde existia apenas confiança, a culpa se torna parte daquele cenário. A alegria foi substituída pela tristeza. Infelizmente, essa é a condição humana desde que o pecado entrou nesse planeta. E o novo que esse mundo nos oferece é um novo passageiro, é um novo que não dura muito, é algo rápido. Por mais que nós nos alegremos com o novo ano, quando menos percebemos, quando nos damos conta, já estamos vivendo as mesmices. Começamos o ano cheio de planos, mas em poucas semanas percebemos que os problemas continuam e os desafios que assolam e apertam o nosso coração continuam os mesmos. Permanecemos ainda com o coração carente por algo que faça sentido, com algo que encha e complete esse vazio. E esse vazio só pode ser preenchido pelo nosso Deus. Queridos, só Deus pode criar o verdadeiro novo. Há um texto na Bíblia, ainda no livro de Isaías, capítulo 43, pode acompanhar a leitura junto comigo, 43, verso 18 ao 19, esse é um contexto de libertação do povo de Deus do jugo babilônico. E aqui Deus ele começa a fazer uma retrospectiva das libertações passadas que Deus operou quando Israel era cativo da nação egípcia. E ali Deus, de maneira sobrenatural, libertou o seu povo. E aqui ele promete realizar algo novo, algo grandioso. E o texto diz assim, a partir do verso 18: não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Perceba que declaração impressionante de que o povo agora é chamado a viver algo novo que Deus está estabelecendo, algo novo que Deus está criando para os seus filhos. Nós não devemos viver uma vida presa ao passado. Por mais que tenham existido experiências positivas e felizes no passado, precisamos voltar os nossos olhos tanto para o presente quanto para o futuro, pois Deus deseja realizar coisas maravilhosas em nossa vida. São muitos sonhos que nós temos para esse novo ano e espero que esses planos sejam estabelecidos com a direção divina, com a sua aprovação, com a sua condução. Certamente será um ano extraordinário se assim o fizermos. Sabe, essa afirmação apresentada aqui em Isaías não significa ignorar o passado, muito pelo contrário, isso significa não ficar preso a ele. Por mais que tenhamos errado no passado, Jesus Cristo ele nos apresenta libertação, ele veio para trazer liberdade a nós. Após o pecado, como já mencionado anteriormente, em meio à crise, Deus aparece a Adão e Eva com uma promessa, com uma esperança de um novo futuro, de um novo recomeço. Ao longo da história, Deus ele repetiu esse padrão. Quando o povo estava no exílio, ele levantou o profeta Jeremias que traz as seguintes palavras: a esperança para o seu futuro. Jeremias capítulo 31, verso 17. É exatamente isso. Existe esperança para o seu futuro. Existe esperança para o nosso futuro nesse novo ano que se inicia de 2026. E essas palavras nos impulsionam a olhar com esperança e com otimismo
para o futuro, por mais que ele seja ainda incerto. O verdadeiro novo que Deus nos apresenta não é apenas uma melhoria das circunstâncias. É muito mais além do que isso, é uma transformação, é uma restauração das nossas esperanças. Olhando para o futuro, essa esperança se torna ainda mais clara, porque a maior de todas as esperanças, apresentado pela palavra de Deus, é a esperança da volta de Jesus. Paulo chama essa esperança de bendita esperança, porque a partir desse momento, tudo aquilo que nós almejamos e desejamos de novo será uma realidade, não será mais uma expectativa, será algo real, algo palpável. E a cruz foi o ponto central dessa novidade. Ali foi instaurada um novo tempo, um novo momento ao lado de Deus. Ali, no momento em que Cristo se entregou por nós, o nosso pecado, o nosso passado foi perdoado, o nosso presente pôde ser transformado e existe agora a garantia de um novo futuro. O Calvário não foi o fim, mas foi o começo de um novo tempo ao lado de Deus. Que mensagem, que declaração poderosa que nos inspira para o novo ano. Sabe, queridos, Cristo, ele é a fonte de toda novidade. Podemos experimentar momentos agradáveis, talvez busquemos novidade aqui nesse mundo. Como já mencionado anteriormente, as novidades aqui são passageiras, mas a novidade que Deus nos apresenta são eternas, são duradouras. Quando nós lemos o texto que Paulo escreveu em Colossenses, capítulo 1, do 15 ao 20, ali Jesus é apresentado não como apenas um participante da nossa história, mas ele é o centro de toda a história da humanidade. Tudo foi criado para ele, por ele, e ele sustenta todo esse universo. E é em Cristo que o verdadeiro novo acontece. Perceba, é em Cristo que o verdadeiro novo acontece. Ele nos promete uma nova natureza. O que significa isso? Significa que nós seremos transformados. Jesus Cristo, ele deseja que nós experimentemos uma novidade de vida com uma transformação dessa natureza. Não é apenas uma mudança externa, algo exterior, não, é uma mudança interior, a ponto de sermos transformados à imagem de Cristo. Essa será, de fato, uma transformação e um novo começo para a nossa história. Cristo também nos apresenta um novo ambiente. Deixaremos esse mundo corrompido para viver em uma criação restaurada. Ali experimentaremos a plenitude daquilo que Deus projetou desde o princípio para vivermos. Será algo grandioso esse momento de um novo ambiente, um novo lugar, uma criação nova e restaurada. Jesus também, ele estabelece uma nova visão. Nós seremos reconciliados, seremos transformados a ponto de podermos olhar a face de Jesus, poderemos vê-lo face a face, assim como Adão e Eva podiam vê-lo lá no Jardim do Éden. Será algo incrível, a restauração, poder ver Jesus. Imagine você poder olhar Jesus em seus olhos, poder abraçar Jesus, ter esse relacionamento que um dia foi rompido, restabelecido mais uma vez. Jesus também, ele estabelece a todos nós um novo reencontro. E esse reencontro acontece mediante a ressurreição, onde todos os salvos serão reunidos. Talvez nesse instante eu esteja falando para alguém que durante o ano de 2025 teve um momento de dor, de luto, onde foi separado de uma pessoa muito amada e importante. Sabe, Jesus aqui, ele nos promete de que nesse momento nós estaremos reunidos com aqueles que nós nos separamos devido à morte, às consequências do pecado. Ali experimentaremos novamente um novo recomeço com as pessoas que mais amamos, porque todos os salvos estarão reunidos por toda a eternidade. E por fim, Cristo nos apresenta uma nova criação. Ele nos apresenta novos céus e nova terra. Isso aqui, de fato, é algo que preenche e atende os anseios do nosso coração. Essa novidade que todos os anos precisam ser colocadas como uma
prioridade em nossa vida, uma prioridade para a nossa família. E eu quero te convidar nesse momento a ouvir essa declaração impressionante que se encontra lá no livro O Grande Conflito, na página 560. Ellen White escreveu as seguintes palavras, uma descrição desse grande momento onde tudo se torna novo. O grande conflito terminou, pecado e pecadores não mais existem, o universo inteiro está purificado, uma única pulsação de harmonia e felicidade vibra por toda a vasta criação. Daquele que tudo criou emana vida, luz e alegria por todos os domínios do espaço infinito. Desde o minúsculo átomo até o maior dos mundos, todas as coisas, animadas e inanimadas, em sua serena beleza e perfeita alegria, declaram que Deus é amor. Que declaração profunda! Esse momento onde todas as coisas se farão novas, onde a harmonia mais uma vez será reestabelecida, onde todas as coisas voltam para o plano original de Deus, o plano idealizado lá no princípio. Aqui, de fato, viveremos uma vida plena, uma vida feliz, uma vida que vale a pena ser vivida. O pecado, nesse momento, então, terá o seu fim, a dor será vencida e a morte não terá mais voz. E o mais maravilhoso de tudo é que essa experiência, ela pode começar a partir de agora. Pela fé, já podemos viver como cidadãos do reino dos céus. Desse reino que ainda está por vir. O cristão, ele não espera apenas no futuro, ele começa a viver hoje, pela fé, tendo os nossos momentos junto com Deus. Já podemos desfrutar dessa atmosfera, essa atmosfera de perfeição, essa atmosfera de um novo lugar. Eu concluo essa reflexão dessa manhã apresentando uma última declaração de Paulo lá no livro, na carta aos Filipenses, capítulo 13, do 12 ao 14, e ele ensina aqui nesse texto um princípio muito interessante, e deve ser um princípio que mantém os nossos olhos fixos em um objetivo a ser alcançado. Filipenses capítulo 3, do verso 12 ao 14, Paulo diz assim: não que eu tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Perceba que nas palavras de Paulo, ele descreve a nossa jornada espiritual em direção ao céu como um processo, como uma caminhada constante, não como algo pontual, é algo progressivo. E ele mantém os seus olhos fixos para o futuro, para o prêmio da soberana vocação. Se você nesse ano de 2026 não colocou ainda nos seus objetivos esse propósito, o prêmio da soberana vocação, o nosso chamado para ser discípulos de Jesus, de sermos proclamadores do Evangelho, sermos cidadãos do reino dos céus, que você coloque isso como uma prioridade, como o primeiro item a ser alcançado nesse novo ano, manter um relacionamento com esse Deus. Nesse início de ano, queridos, Deus ele não nos chama apenas para fazer promessas vazias, mas para renovar um compromisso. Talvez precise deixar o passado nas mãos de Deus. Aqui Paulo ele afirma justamente essas palavras, esquecendo-me das coisas que para trás ficaram e avançando para as que estão diante de mim. Não sei o que você ainda tem no passado que talvez se prenda, mas aqui somos convidados a deixar o passado e focar para o presente e para o futuro. Não esperamos para 2025 apenas um ano novo, pelo contrário, esperamos aquele que pode fazer todas as coisas novas. Que esse ano de 2026 não seja apenas uma transição ou uma mudança de calendário, mas que seja um novo capítulo da sua vida escrito ao lado de Deus, aquele que pode fazer todas as coisas verdadeiramente novas. Nesse momento,
eu te convido para mais uma vez fazermos uma oração, colocando a nossa vida nas mãos desse Deus. Esse Deus que já começou uma obra maravilhosa em nossa vida e que certamente Ele vai concluir. Feche seus olhos e vamos juntos orar. Grandioso Pai, com grandes sonhos temos planejados para o ano de 2026. Mas ao olhar para o mundo à nossa volta, tentando de alguma maneira encontrar algo que de fato preencha os anseios do nosso coração, não podemos encontrar algo duradouro. Tudo neste mundo é passageiro. Percebemos um mundo que está vivendo em um momento de decadência. Esse mundo caminha em direção ao abismo, mas em Ti encontramos verdadeira esperança. No Senhor podemos de fato encontrar uma nova vida, uma vida que tenha sentido, e o nosso coração é acalentado por essa maravilhosa esperança, a esperança da Tua vinda. Nesse instante, quando ali estivermos, Senhor, de fato, poderemos experimentar um novo começo, poderemos reescrever uma nova história por toda a eternidade. Mas enquanto aqui nos encontramos, Senhor, nos ajude a olhar para esse futuro que se aproxima com os olhos da fé e já aqui neste mundo experimentar uma novidade de vida ao Teu lado, com o Teu Espírito operando em nós uma obra de transformação. Que nesse momento o Senhor abençoe cada um destes que acompanham essa mensagem através dessa transmissão. Que o coração seja fortalecido, que as esperanças sejam renovadas e que o nosso espírito seja nutrido pelo poder da Tua palavra. Nos abençoe, Senhor. Entregamos a nossa vida, os nossos planos e esse novo ano de 2026 nas Tuas mãos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa abençoá-lo grandemente nesse ano de 2026. E nos encontramos em breve. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração